iniciar a nossa escola bíblica, mais um dia do Senhor. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. Vamos iniciar então orando a Deus, orando, pedindo a Ele graça. Senhor Deus, te agradecemos podermos estar aqui com a finalidade de aprendermos mais do Senhor e te pedimos agora, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que possam ser aquecidos por sua palavra, de modo que possamos ser avivados pelo teu Espírito e renovados em teu poder a cada dia, a cada novo amanhecer. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, hoje nós não vamos usar slides, mas nós estamos na série Abrigo no Temporal, uma teologia do sofrimento. Na aula passada, então, nós meditamos o tema o sofrimento de Cristo. Normalmente, quando nós começamos a pensar a respeito da questão do sofrimento e de como as Escrituras tratam do sofrimento, nós damos um salto gigantesco e nós começamos a pensar imediatamente no nosso sofrimento, nas nossas dificuldades e nas nossas lutas diárias. No entanto, nós vimos na aula passada que antes de nós começarmos a pensar propriamente no nosso sofrimento, antes de nós começarmos a meditar propriamente no propósito do sofrimento, é importante e é bíblico que nós meditemos a respeito do sofrimento de Cristo, o maior sofrimento já enfrentado, um sofrimento que vai muito além do que nós podemos imaginar, um sofrimento daquele que é o Filho de Deus e aquele que pode, depois de ter sofrido, hoje se compadecer também de nossa fraqueza e de nosso sofrimento. Mas hoje sim, hoje nós pretendemos entrar na questão do nosso sofrimento. E eu quero iniciar com uma pergunta. Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Por que Ele permite com que o sofrimento aconteça? Por que Ele permite com que o mal entre no mundo? Por que Ele não criou duas árvores da vida? Por que Ele resolveu criar uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Ele permitiu com que Adão e Eva comessem daquele bendito fruto proibido? E nós sofrêssemos então as consequências disso até os dias de hoje. Por quê? Essa é uma questão. É uma escola bíblica. No grupo, se a gente lança essa pergunta, as pessoas se sentem mais à vontade. Eu sei que aqui existe um maior receio. Parece que estamos num ambiente de culto, mas, por favor, se vocês quiserem, não se sintam constrangidos em tentar responder, falar o que vocês acham de por que Deus permite o sofrimento. Existem várias respostas para isso. William, por favor. A questão da árvore do bem e do mal, Deus colocou como um teste, né? Porque Ele queria filhos que realmente o amassem. E como que tu sabe que uma pessoa realmente te ama? Se ela tem a opção de escolher não te amar. Então Ele colocou ali para testar a obediência de Adão e Eva, porque Deus colocou o livre-arbítrio, para eles, né? Sim. Então foi um teste. Deus colocou ali, Deus sabia que eles iam pecar, e Deus já estava preparando uma cura para esse pecado. Então a árvore o fruto do bem e do mal foi colocado ali justamente por conta disso, para testar a obediência de Adão e Eva. E eles pecaram por livre e espontânea vontade. Perfeito. Essa é uma excelente resposta. Eles estavam sendo provados e é importante notar que se eles não tivessem a possibilidade de escolher fazer o mal, tampouco eles poderiam amar genuinamente a Deus. Porque só se ama quando se tem também a possibilidade de não amar.
Então, o amor não é uma coação. O amor é uma escolha. Então, se não se tem a possibilidade de escolher não amar, que foi o que eles fizeram, então, tampouco existe a possibilidade da escolha do amor também. Então, Sabe que um filho é obediente, porque ele pode escolher não te obedecer. justamente, precisamos da escolha negativa para que então possamos escolher o bom caminho. Exatamente. Muito bom. Sim, é uma parábola. Bem. Bem. E aí? E aí, Uber? Tudo bom? Aham. Tudo bem? Tá com frio? Sim, Tá com frio, bem? claro, Baixinho? claro. Ótimo. Alguém mais gostaria de tentar responder a questão por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite coisas más acontecerem? Isso pode ser respondido de múltiplas formas. Vamos passar por algumas possibilidades aqui, mas de modo algum vamos tentar exaurir essa vasta questão num espaço de tempo tão curto que eu penso que, mesmo que tivéssemos todo o tempo do mundo, ainda assim não seríamos capazes de exaurir. Mas as Escrituras nos mostram de diferentes formas, e nós vemos isso em diferentes passagens, de que o sofrimento, nas mãos soberanas de Deus, eles são um grande instrumento para aprofundar a nossa fé e a nossa santidade. Convido os irmãos a verem comigo em Hebreus 12, 6. Hebreus 12, versículo 6. Hebreus 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. O Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então, até usando a ilustração aqui, realmente, pai do filho. Um pai, quando ele vê que o filho desobedece, ele corrige esse filho. E, na verdade, um pai que deixa de castigar, de corrigir o seu filho, ele está omitindo, ele está sendo omisso no seu papel de pai, não está cumprindo com suas responsabilidades. Um pai que genuinamente ama o seu filho, ele não vai ficar contente com as más condutas de seu filho e vai querer corrigi-lo da melhor maneira possível, da maneira mais sábia e amorosa possível. E assim é Deus para conosco. Se Deus não corrige, o próprio autor de Hebreus vai dizer, não somos filhos, somos filhos bastardos. Se Deus não nos corrige, então, será que realmente nós somos filhos? A verdade é que na vida cristã nós passamos por diferentes tribulações, em diferentes momentos. Talvez você olhe para a sua própria vida agora e você veja uma tribulação agora, ou há pouco tempo atrás. E quando a tribulação passa, nós olhamos para trás e nós conseguimos ver, uau, como nós crescemos em meio a esses momentos difíceis. Porque Deus, em sua sabedoria, Ele sempre utiliza-se da circunstância do sofrimento para aprofundar a nossa fé e a nossa santidade. Nós lá já trabalhamos aqui na Escola Bíblica também a questão da doutrina da santificação.
E nós vimos que a santificação não é algo imediato. Não é um ato onde nós imediatamente somos tornados santos. Não, Deus vai trabalhando em nós dia após dia até o final da nossa vida, até que nós possamos estar com Ele para sempre. E talvez uma das principais ferramentas que Deus utilize seja o sofrimento. Não seja nem uma das ferramentas, mas talvez a principal ferramenta que Deus utilize seja o sofrimento. Porque é precisamente no sofrimento que nós conseguimos enxergar quão breves nós somos. Nós conseguimos enxergar que, na verdade, nós somos um sopro que daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. É no sofrimento que nós perdemos totalmente o conforto que nós temos. É no sofrimento que nós conseguimos ver que, na verdade, como todo nós somos, quando nós vivemos apenas para as coisas referentes ao aqui e o agora. É precisamente no sofrimento que nós conseguimos mais do que nunca nos apegar à eternidade. Charles Spurgeon foi alguém conhecido pelo sofrimento. Charles Spurgeon, famoso pregador, conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele teve depressão severa por toda a sua vida ministerial. Desde jovem, ele apresentou esse quadro depressivo, e não somente depressão, ele teve diversas outras comorbidades também. E em certo sermão, ele disse o seguinte: estou certo de que corri mais rapidamente com uma perna manca do que já corri com uma saudável. Estou certo de que vi mais no escuro do que jamais vi na luz. Mais estrelas, com certeza. Mais coisas no céu e menos coisas na terra. A bigorna, o fogo e o martelo são o que nos formam. Não somos tão lapidados por qualquer outra coisa. Esse martelo pesado caindo sobre nós ajuda a obtermos forma. Portanto, deixe a aflição, a tribulação e a provação virem. Ele vai chegar ao ponto de dar glória a Deus por conta do sofrimento. Pode soar um pouco estranho. O sofrimento é algo negativo. Nós não podemos também dizer que o sofrimento seja algo bom. O sofrimento é algo mau. Ninguém pode dizer que a morte é algo bom. A morte é algo terrível, demoníaco. Ninguém pode dizer que a doença é algo bom. A doença é algo perverso, diabólico. Não podemos chegar a... Temos que ter muito cuidado também com o uso de nossa linguagem. No entanto, sabemos o que o Spurgeon queria dizer. Spurgeon queria dizer que Deus, em sua sabedoria, sendo o Deus poderoso que é, Ele usa o sofrimento, usa a morte, usa a doença, todas essas coisas, para que nós sejamos pessoas mais santas, com uma fé muito maior do que teríamos se não tivéssemos o sofrimento. E, de fato, nós vemos que grandes santos, grandes pessoas de piedade e fé, elas passaram pela fornalha da aflição. Nós podemos olhar a galeria de heróis da fé, lemos Hebreus 12, poderíamos voltar um capítulo pregado pelo Tardelli recentemente, e veremos que aqueles homens ali de Hebreus 11, eles passaram por severos sofrimentos, severas tribulações. E através da fornalha da aflição, eles herdaram o reino de Deus. Então, por que Deus permite o sofrimento? Uma primeira resposta é: Deus, Ele almeja aprofundar a nossa fé e a nossa santidade. Mas podemos pensar isso de várias outras maneiras. Temos uma segunda resposta também. Uma segunda resposta que nós poderíamos dar é que, através do sofrimento, Deus nos ajuda a juntar tesouros nos céus. Deus, através do sofrimento, Ele nos ajuda a pensar menos
no agora e pensarmos mais na eternidade. Deus, através do sofrimento, nos faz, de fato, ajuntarmos tesouros que não podem perecer. 2 Coríntios 4, 16. Se você puder, abra comigo. Vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia, dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, olha que interessante a relação que o apóstolo Paulo faz aqui. Não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova. Mas por que isso acontece? Por que não nos animamos, mesmo em meio ao sofrimento? Por que não nos animamos, mesmo em meio à tribulação? Por que não nos animamos, mesmo quando tudo parece ruir ao nosso redor? Por que esse fôlego? Por que essa alegria? Por que esse contentamento? Porque, versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Irmãos, aqui temos alguém que se alegra em ajuntar tesouros que não vão ser destruídos. Tesouros que eles vão durar para sempre. Tesouros que vão perdurar para toda a eternidade. E sim, nós vemos nas Escrituras diversos indícios de que existem diferentes graus de galardão, como nós poderíamos dizer. E aqui nós vemos alguém que busca aumentar cada vez mais esse galardão, essa recompensa que receberá no dia final e desfrutará para toda a eternidade. Muitas das vezes, porém, nós vivemos excessivamente preocupados com agora, excessivamente ansiosos com agora, com o dia de amanhã. E pouco nós pensamos a respeito da eternidade e pouco descansamos no Deus Altíssimo. Então, uma segunda resposta que nós poderíamos dar à grande pergunta, por que Deus permite o sofrimento, é: por meio do sofrimento, Deus nos ajuda a juntar tesouros nos céus. Mas outra pergunta que nós poderíamos nos fazer a essa altura é: qual a relação que o sofrimento tem com o ânimo espiritual? Porque parece que o apóstolo Paulo aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, ele traça algum tipo de relação entre tribulação e ânimo. No versículo 6 ele diz, 16, por isso não desanimamos. E no versículo 17, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Existe algum tipo de relação entre tribulação e ânimo, entre sofrimento e ânimo. Qual a relação do sofrimento com o ânimo espiritual? Essa é uma questão. Será que nós podemos traçar algum tipo de relação entre sofrimento e ânimo espiritual? Será que, de alguma maneira, sofrimento e ânimo espiritual estão associados? Por favor, senhor Arião.
desespero, no colapso, no desânimo. Sim. Sim. E esse é um ponto muito relevante. É aqui mesmo que nós queremos chegar. Porque estou falando aqui de ânimo espiritual. Nós podemos pensar em diferentes tipos de ânimo. E aqui, na passagem que nós lemos, 2 Coríntios 4,16, sim, já lhe dou a palavra, mas na passagem que nós estamos lendo, 2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste. Então, assim, existe a possibilidade do apóstolo Paulo estar aqui, de fato, profundamente desanimado fisicamente. Porque, na verdade, ânimo espiritual não necessariamente é sinônimo de ânimo físico. Ser uma pessoa vigorosa, cheia de energia. Não é isso. O apóstolo Paulo está dizendo, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, esteja ferido, de diferentes formas, o nosso ser interior se renova dia a dia. Então, parece haver alguma distinção aqui entre o ânimo espiritual e o ânimo físico. Mas, dona Luísa, por favor. Sim. Uhum. Sim. Não depende da circunstância. Uhum. Perfeito. E esse é o nosso desafio diário, né? Nos mantemos firmes mesmo em meio às circunstâncias. Claro. Não, com certeza. Com certeza. Sim, é um desafio diário. E talvez uma resposta sobre a relação do sofrimento com o ânimo espiritual seja que Deus, ele, através do sofrimento, ele nos ajuda a sermos fortes e corajosos. Todos nós temos a tendência ao desânimo espiritual. Todos nós temos a tendência à medida que desanimamos fisicamente, desanimarmos também espiritualmente. Porque, afinal, nós somos um. Então, se nós sofremos fisicamente, se nós estamos desgastados fisicamente, se existem diversas circunstâncias ao nosso redor que afetam o nosso corpo e a nossa mente, então a nossa tendência é também desanimar espiritualmente. Mas talvez seja através do sofrimento que Deus nos ensine a sermos fortes e corajosos. Talvez seja através do sofrimento que Deus nos ensine a, de fato, a perseverarmos firmes, mesmo apesar das circunstâncias. Em Filipenses 1:14, se você quiser abrir, nós vemos uma passagem interessante. Filipenses 1:14. Diz assim: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim: à medida que os irmãos veem o meu exemplo de
ânimo espiritual, mesmo em meio ao desgaste físico, ao desânimo físico, eles também são encorajados a proferir, a proclamar a palavra de Deus com coragem. Então, à medida que nós perseveramos, nós também somos instrumentos de Deus na vida de outros. À medida que nós temos ânimo espiritual, mesmo em meio ao nosso desânimo físico, às nossas dificuldades físicas, nós também somos encorajamento na vida de outros, para que outros possam perseverar também. Então, Deus não somente ministra ao nosso coração através do sofrimento, Deus também nos torna exemplos na vida de outros, para que outros também perseverem em meio ao sofrimento, para que outros também perseverem em meio às tribulações. Tanto que em 1 Tessalonicenses 1:6, nós lemos assim, ainda sobre esse tema de refletir a Cristo: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Então, aqueles irmãos sofriam, sim, eles estavam desgastados fisicamente, mas eles perseveravam com fé e com coragem. Eles tinham ânimo, mesmo apesar das circunstâncias, porque sabiam e viam exemplos de pessoas que perseveravam, estavam sendo renovadas pelo Espírito de Deus também. É 1 Tessalonicenses 1:6. Colossenses só tem e uma segunda razão que nós poderíamos achar também, pensar, correlacionando ainda sofrimento e ânimo espiritual, é que o sofrimento, ele nos tira da nossa zona de conforto. Frequentemente, quando tudo vai bem, quando tudo está ok, nós agimos como, muitas vezes, se Deus não existisse. Nós até praticamos as disciplinas espirituais, mas às vezes isso se torna uma obrigação. Nós até lemos as Escrituras, mas às vezes isso se torna algo que nós não conseguimos vivenciar tanto. Mas então, quando o sofrimento vem, é como se tudo ao nosso redor começasse a desmoronar. Então, nós recorremos a Deus mais do que nunca. E é justamente nesses momentos onde nós estamos na fornalha da aflição, onde a nossa fé finalmente é posta em prática. Nós somos tirados da zona do conforto. E na zona de conforto, fora da zona de conforto, melhor dizendo, nós podemos florescer muito mais. Fora da zona de conforto é que nós, de fato, demonstramos o que nós temos aprendido do nosso Senhor, o que o nosso Senhor tem ministrado em nossos corações, e onde nós refletimos propriamente a imagem de Cristo Jesus, que sofreu em nosso favor. É interessante que o maior missionário da história, o apóstolo Paulo, tenha sido um homem de profundas dores, profundos sofrimentos. Se nós analisarmos 2 Coríntios 12, nós vamos ficar em êxtase. Mas por que Deus permite tamanho sofrimento ao apóstolo Paulo? Por que Deus permite tamanho sofrimento a esse homem de Deus que dedicou sua vida ao Evangelho? Mas é justamente fora da zona de conforto onde nós florescemos, mais do que nunca. Essa é a última passagem que eu quero ler aqui. 2 Coríntios 12. Talvez 2 Coríntios 12 seja uma das passagens mais levadas em conta
quando nós tratamos de sofrimento nas Escrituras. E com razão. Passagem de fato muito significativa. 2 Coríntios 12, versículo 7 ao 10. E, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, dos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Que interessante contraste. Quando sou fraco, então é que sou forte. Se nós seguimos o argumento de Paulo, então, ele está dizendo que quando nós nos sentimos fortes, então, na verdade, nós estamos fracos. Paulo, ele percebeu quão frágil ele era, quão miserável ele era. E ele percebeu isso através do sofrimento. E aqui nós vemos uma última razão pela qual Deus permite o sofrimento. E essa última razão é para que nós percebamos que Cristo é suficiente. Que nada mais importa além de Cristo. Poderíamos extrair outras razões aqui desse texto. Por exemplo, Paulo ele deixa bastante claro que o sofrimento foi o veículo de Deus para que ele não fosse tomado pelo orgulho. Mas o ponto central da passagem é: o sofrimento foi um instrumento de Deus para que Paulo percebesse que Cristo é suficiente. Que Cristo é tudo o que importava ali. Por mais que ele se preocupasse com as inúmeras igrejas que ele plantou, que ele foi instrumento de Deus para plantar ao redor do mundo, Cristo iria cuidar. Cristo é suficiente. Por mais que ele tivesse algumas preocupações das mais diversas com seus discípulos, talvez ele pensasse com um coração gigantesco que ele tinha nos diversos discípulos que ele possuía e almejava ainda visitar, Deus o lembrava: Cristo é suficiente. Talvez ele tivesse medo de que dentro de pouco tempo já viesse a partir, e Deus o lembrava: Cristo é suficiente. A minha graça se aperfeiçoa, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É justamente na fraqueza onde o poder de Deus se manifesta mais do que nunca. É justamente no sofrimento onde a graça de Deus é evidenciada mais do que nunca. É justamente nos momentos escuros, nas noites escuras da alma, onde a graça e o poder de Deus são manifestos mais do que nunca. Ninguém vive a vida cristã somente na zona de conforto. Ninguém vive a vida cristã somente de dias ensolarados. Deus também permite tempestades para que nós possamos entender: Cristo é suficiente. E é justamente quando nós entendemos isso em meio ao sofrimento que nós verdadeiramente podemos descansar em paz, na paz que excede toda a compreensão. E aqui é o grande paradoxo da vida cristã, para finalizar, porque nós vemos por aí que se propagar que muitas vezes a paz ela se encontra na vida plenamente saudável, na vida onde você tem uma saúde 100%, na vida onde você tem conforto, na vida onde você tem prosperidade. Essa é a vida de paz,
tão almejada e tão buscada. Mas o paradoxo da vida cristã é que a paz que excede todo o entendimento, frequentemente, não se encontra na vida plenamente saudável, mas na vida que, mesmo em meio à tortura, consegue perseverar, consciente de que Cristo é suficiente. Na vida de que, mesmo em meio ao desconforto físico, emocional, financeiro, quem sabe, consegue descansar que Cristo é suficiente. Esse é o grande paradoxo. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos, então, desfrutar da paz de Cristo, que excede toda a compreensão. Amém? Temos alguns minutos ainda. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim. Frequentemente, nós pensamos que a paz, ela se encontra em termos uma saúde integral, tudo certinho, tudo controlado. Em termos tudo bem ordenado em nossa vida, tudo debaixo do nosso controle, termos saúde 100%, termos conforto. Frequentemente nós pensamos que a paz se encontra nisso. Tanto que quando alguém faz quando alguém faz aniversário, a primeira coisa que nós desejamos para ela é muita saúde. Saúde é bom. Mas, porém, contudo, todavia, não, saúde não é tudo na vida. Definitivamente, saúde não é tudo na vida. E o paradoxo é que, frequentemente, a paz que excede todo entendimento, ela se encontra não na saúde 100%, mas sim na fé que persevera, mesmo quando a saúde não vem. Mesmo quando o desconforto bate às portas. Mesmo quando tudo parece ruir e foge ao nosso controle. É aí que mora, de fato, a nossa paz, que excede a compreensão. Em perseverar, em saber que Deus utiliza do sofrimento para o nosso bem. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Ele e que foram escolhidos de acordo com seus propósitos. Ficou claro? Sim? Sim. Isso. Perfeito. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Por favor. Perfeito. É uma excelente pergunta. Tristeza é uma dádiva, eu diria. Porque imagina se alguém contempla o luto sem chorar, sem se entristecer. Se alguém passa pela doença sem ficar triste. Se alguém passa pela dor sem sentir algo em seu coração que entristece. Se alguém peca e não se entristece. Então, na verdade, a tristeza, ela é uma dádiva. O que ocorre é, a tristeza, às vezes, por conta do pecado, ela pode se tornar um problema. Mas não que o problema seja a tristeza em si, mas que o pecado possa tornar a tristeza um problema. Por exemplo, existem várias formas de depressão. Algumas causas são fisiológicas e outras são espirituais. Nós,
muitas vezes podemos ser afetados se conhecemos diversas pessoas que têm problemas fisiológicos por conta da depressão, mas também sabemos que a depressão ela pode ser causada por conta de um coração que não consegue descansar em Deus. Então, isso é um modo de distorcer a tristeza. Um modo de fazer com que esse coração nunca tenha paz. Mas, meu primeiro ponto seria, a tristeza não necessariamente é antônimo de paz. É possível nós chorarmos, mesmo estando contentes e descansando. Então, as coisas podem andar juntas. O problema é quando, de fato, nós não conseguimos descansar, não conseguimos lançar as nossas ansiedades a Deus, e a tristeza acaba se tornando esse problema gigantesco e maior. Não sei se essa era a tua pergunta e se eu te conseguir responder. Timon. Alguém mais? Não? Então, vamos orar. Vamos encerrar nossa escola bíblica. Estamos no nosso horário. Eu olho para